como tema central a análise da condenação brasileira na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela morte de Damião Ximenes Lopes em 1999, vítima de maus-tratos e tortura, contextualizar o tema abordando o direito internacional de direitos humanos, que tem como objetivo fortalecer os sistemas de garantias e proteção no mundo inteiro. Analisar de forma breve sobre a postura do Estado brasileiro nessa luta pela implementação de direitos contidos na Constituição Federal, os quais, em sua maioria, encontram reflexo em tratados, especialmente na Convenção Americana de Direitos Humanos. Estudo do referido caso, relatando de início a sua trajetória, desde a comissão até a Corte Interamericana, bem como comentando sobre cada bem jurídico. Observar o papel do judiciário pátrio no fato discutido, ressaltando a realidade de desrespeito dessa função, principalmente por não garantir um processo justo e célere a quem dele precise. Por fim, apresentar o artigo salientando a importância da atuação da Comissão e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, principais órgãos do sistema latino-americano de proteção, o princípio da proporcionalidade e o princípio da dignidade da pessoa humana, no que tange à consecução de um julgamento justo sobre a responsabilidade pela morte de Damião Ximenes Lopes. Em outubro de 2004, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, apresentou à sua corte demanda contra o Estado brasileiro a fim de decidir se o Brasil era responsável pela violação do direito à vida, do direito à integridade pessoal e pelo descumprimento das garantias judiciais e pela falta de proteção judicial, em detrimento de Damião Ximenes Lopes. Esses elementos estão presentes na Convenção Americana, documento no qual o Brasil é signatário. Damião era portador de deficiência mental e foi submetido a condições desumanas e degradantes em sua hospitalização, tendo sua integridade pessoal maculada por funcionários da Casa de Repouso de Guararapes, localizada em Sobral, no Ceará. A Casa de Repouso era um centro de atendimento psiquiátrico privado que operava no âmbito do SUS. Lá, Damião foi internado em 1º de outubro de 1999 e veio a falecer 3 dias depois. No mês seguinte, a irmã de Damião leva o caso para a CIDH. O Estado brasileiro, princípio, não se manifestou. Posteriormente, encaminhou informes sobre algumas condutas que havia tomado, que não entendera plenamente a comissão, fazendo-a encaminhar o caso à corte. Apresentam-se na comissão a irmã de Damião, um ex-paciente da clínica, deputados da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Ceará, servidores do Estado do Ceará e do Ministério da Saúde. Ficou provado o histórico clínico de Damião, os maus-tratos contra ele realizado e o excesso de burocracia que impossibilitaram uma justa e correta aplicação da justiça, com devida avaliação civil e criminal pelo falecimento de Damião. A comissão entendeu que, além do próprio Damião, seus pais e irmãos foram prejudicados pelo Estado brasileiro. Em 16 de junho de 2004, por decisão unilateral de sua Assembleia Legislativa, o Estado do Ceará aprovou a Lei nº 13.491, que concedeu em favor da senhora Albertine, mãe de Damião Ximenes Lopes, uma pensão mensal vitalícia que corresponde ao salário mínimo do Estado do Ceará, que até o mês de maio de 2006, podendo alcançar a soma de R$ 323,40. Com a relação à suposta violação dos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção, em detrimento dos familiares do senhor Damião Ximenes Lopes, a Comissão Interamericana alegou que, no caso, subjudicia a falta de efetividade no processo interno. Ele alega que não houve violação nos artigos 8 e 25 da Convenção. Houve seriedade na investigação na busca da justiça e na exposição do caso. Não houve demora no processo penal, pois foi concluída e decretada a sentença nos primeiros meses de 2006. Porém,
a corte ela vai na contramão dessa defesa do Estado. Então ela alega que houve sim uma violação no artigo 1º, né, porque houve acusações de maus tratos e os acusados eles não foram condenados. Passaram-se 6 anos desde a data do fato e a família não foi reparada. A corte ela estabeleceu que o Estado falhou em seus deveres. E a morte do Sr. Damião foi violenta, cruel e desumana. A demora no processo de forma exclusiva, condenando, né, as autoridades judiciais. E finalmente, após 2 anos, né, do aditamento da acusação, o caso não progrediu de forma significativa. De acordo com os artigos 62, inciso 3º e 63, inciso 1º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e com os artigos 29, 31, 53, inciso 2, 56 e 58 do Regulamento da Corte, profere-se a seguinte sentença. O Estado era responsável pela violação dos direitos consagrados nos artigos 4º, 5º, 8º e 25º da Convenção Americana, com relação à obrigação estabelecida no artigo 1º. Foi um período em que o país inteiro enfrentou um debate significativo sobre as condições de vida dos pacientes do sistema psiquiátricos. Em 2001, aprovou-se a Lei 10.216, cuja base é a defesa dos direitos do paciente mental. A mudança do modelo de assistência em instituições como a Casa de Repouso de Guararapes por uma rede de cuidados aberta e localizada na comunidade, e o controle externo da internação psiquiátrica involuntária, nos termos prepostos pela Declaração de Direitos do Paciente Mental da ONU de 1991. As obrigações erga omnes que têm os Estados de respeitar e garantir as normas de proteção e assegurar a afetividade dos direitos protejam seus efeitos para além da relação entre os seus agentes e as pessoas submetidas à sua jurisdição, porquanto se manifestam na obrigação positiva do Estado de adotar as medidas necessárias para assegurar a afetiva proteção dos direitos humanos. As penalidades aplicadas ao Brasil pela Corte foram dadas com base em diversos itens da Convenção. Resumidamente, pelo desrespeito à obrigação do Estado parte em assegurar os direitos e liberdades reconhecidos pela Convenção e pelo não cumprimento da proteção do direito à vida e do respeito à integridade física, psíquica e moral, sem tratos cruéis. Além disso, o Estado brasileiro não cumpriu com a competência e celeridades necessárias a fim de fazer valer as garantias e proteções judiciais previstas também na Carta Interamericana. Os juízes afirmaram que a pensão oferecida à mãe de Damião não impedia a Corte de ordenar também reparação econômica pelas violações cometidas pelo Brasil em relação à Convenção Interamericana de Direitos Humanos. A Corte entendeu que a pensão fora concedida independentemente de reparações fixadas a título de compensação pelo dano imaterial. Assim, entenderam que o dano imaterial foi dado pela falta de uma investigação séria, diligente e efetiva por parte das autoridades estatais, e também pelo sofrimento e angústia de acompanharem o tratamento desumano ao qual Damião fora desnecessariamente submetido, pelo vínculo afetivo rompido entre os familiares e pelas sequelas deixadas pela morte de Damião. O somatório chegou a $125 milhões aos membros da família Ximenes Lopes, além de $10 mil a título de reembolso de gastos processuais. Além disso, para reparar o dano imaterial que não possui alcance pecuniário, o Estado brasileiro reconheceu a petição da Comissão no que tange a violação ao direito à vida e à integridade pessoal. Renomeou o Centro de Atenção Psicossocial de Sobral para CAPES Damião Ximenes Lopes. Promoveu mudanças na atenção psiquiátrica do SUS, aprovando lei de reforma psiquiátrica, e criou meios para avaliação dos serviços hospitalares psiquiátricos. Porém, os autores de tratamentos cruéis, desumanos e degradantes
responsáveis pela morte de Damião Ximenes Lopes não foram responsabilizados, prevalecendo impunidade, tendo assim a Corte advertido o Brasil pela morosidade nas investigações. Além disso, a sentença determinou que parte da decisão fosse publicada no Diário Oficial e em jornal de grande circulação. A dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, constitui um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, inerente à República Federativa do Brasil. Sua finalidade, na qualidade do princípio fundamental, é assegurar ao homem um mínimo de direitos que devem ser respeitados pela sociedade e pelo poder público, de forma a preservar a valorização do ser humano. O princípio da proporcionalidade, que em inúmeras oportunidades é tratado como princípio contido no âmbito da razoabilidade, tem por finalidade principal equilibrar os direitos individuais com anseios da sociedade. Esse princípio, largamente adotado pela jurisprudência alemã do pós-guerra, preceitua que nenhuma garantia constitucional goza de valor supremo e absoluto, de modo a aniquilar outra garantia de valor e grau equivalente. Apesar da discussão ser relevante e necessária, não pode conduzir a uma supressão desse princípio. As pessoas devem ser consideradas como indivíduos humanos acima de tudo. Neste caso, Damião Ximenes Lopes teve nenhum princípio de dignidade, e aonde se foi maltratado, torturado e se manteve ele nas piores condições possíveis de se tratar um ser humano. É de se questionar também o Estado em prol de seus deveres amplos do Brasil. Deveriam manter suas funções a proteção do direito à vida. Não basta, então, violar de modo ilegível o direito à vida em virtude de ação ou omissão de seus agentes públicos, mas também deve adotar as medidas necessárias para criar um marco normativo adequado que dissuada qualquer ameaça ao dever e direito à vida. Apesar de todo o avanço teórico e legislativo sobre o tema, a situação no Brasil no que tange à garantia dos direitos humanos propagados inicialmente neste trabalho é previsto nos artigos da Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3º, artigo 2º da Lei 9.784 de 1999, no Planalto Interno, mediante os fatos, o senhor Damião Ximenes Lopes não teve nenhuma garantia de sua dignidade e proporcionalidade. Foi arrancado seus direitos pelo texto constitucional. Diariamente são conhecidos vários casos em que restam nítidas a omissão e ou atuação pouco eficaz do Estado, violando prerrogativas fundamentais asseguradas a todo ser humano. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, principalmente no bojo do seu artigo 5º, traz um rol extremamente rico de direitos fundamentais que serve como pressuposto à concretização dos fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro. Todavia, conforme a Dus Faria, 2010, página 95, este tem sido o grande paradoxo dos direitos humanos e também dos direitos sociais. No Brasil, apesar de formalmente consagrados pela Constituição, em termos concretos, eles quase nada valem, quando homens historicamente localizados vêm reduzidos à mera condição genérica de humanidade. Portanto, sem a proteção efetiva de um Estado capaz de identificar as diferenças e as singularidades dos cidadãos, de promover justiça social, de corrigir as disparidades econômicas e de neutralizar uma iníqua distribuição de renda, quanto de um prestígio de conhecimento. De realidade brasileira, observa-se que aqueles direitos elementares elencados pela Declaração Universal de 1948 e em sede regional pelo Pacto de San José da Costa Rica, como fundamentais ao desenvolvimento pleno da dignidade da pessoa, não foram materializados para grande parte da população, certamente para a maior parte. O desinteresse estatal em promover a isonomia material preceituada na Carta Magna do país resulta em oportunidades cada vez mais reduzidas de emancipação do ser humano. Ao retratar nos autos o caso de Damião, é um descaso total do Estado
em prejuízo, principalmente daqueles desfavorecidos socioeconomicamente. Assim, para que os direitos humanos previstos no plano internacional e observados nas ordens jurídicas dos países tenham efetividade, se faz essencial a existência de políticas públicas nesse sentido, articulando a materialização de direitos individuais e coletivos a partir de ação integrada nos âmbitos político, legislativo e judicial. Ademais, além de todos o aparato estatal voltado a essa finalidade, a pessoa humana é reconhecidamente agente na sua própria emancipação, à medida que passou a ser protagonista e sujeito de direito na esfera internacional, tendo atualmente capacidade de denunciar aos sistemas de proteção competentes o desrespeito estatal em relação aos direitos mais básicos. Em verdade, o cenário brasileiro de garantia dos direitos assegurados numa ordem supraconstitucional pode ser descrito exatamente assim, paradoxal, caótico e ineficaz, seja pela inexistência de políticas públicas eficientes ou pela atuação pouco preocupada das esferas de poder sobre o tema. É certo que há um descompasso efetivo entre os ideais dos diplomas internacionais supramencionados e a realidade brasileira. Cabe salientar, nesse caminho, que a violação aos direitos humanos parte do âmbito de competência de cada uma das funções estatais, não somente do executivo, quando o mau direcionamento ou a falta de políticas públicas fere as prerrogativas fundamentais que deveria assegurar. Há bastante desrespeito oriundo também dos poderes legislativo e judiciário, quando todos eles deveriam portar-se harmonicamente e com a única finalidade de efetivar os direitos já garantidos formalmente, a fim de evitar o verdadeiro abismo existente entre o que preconiza a Constituição brasileira e a realidade de justiça social e de desrespeito às garantias humanas mais básicas.